Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do componente curricular Matemática. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o sistema de numeração decimal, o nosso sistema de numeração. Vocês já conhecem, são os números com o qual nós trabalhamos. Quero saber aí de vocês, quem lembrou da caixa matemática? Alguém esqueceu? Corre lá rapidinho e pega, porque nós iremos precisar da caixa. Tudo bem? Matemática, a gente trabalha com os números. E a nossa caixa matemática, nós representamos os números com objetos. Isso mesmo, não podem esquecer. Muito bem, nós vamos falar de sistema de numeração decimal. Professora, o que é sistema de numeração decimal? O sistema de numeração decimal são os números que nós já conhecemos. Nós já sabemos que todos os números são formados por algarismo. Isso mesmo. Os nossos algarismos são 10. Quem está lembrado? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Isso mesmo. A partir desses 10 algarismos, nós formamos qualquer número, não é isso mesmo? Muito bem. Então, nós sabemos que o sistema de numeração decimal, ele possui propriedades e características. Vamos lá. O sistema de numeração decimal, ele também pode ser chamado de sistema indo-arábico. Por quê, professora? Porque ele foi criado pelos hindus, mas quem utilizou mesmo esse sistema foi o árabe. E aí ele se propagou para o mundo inteiro. Então, sistema de numeração decimal ou sistema indo-arábico, ok? Qual é a principal característica desse sistema? Ele é um sistema de base 10. Acabamos de falar. Formamos todos os algarismos, todos os números, a partir dos nossos algarismos. Então, utilizamos nossos algarismos e formamos qualquer número. Qual é a diferença? A diferença é que o valor do meu numeral vai ser de acordo com a sua posição. E é o que está falando aqui, ó. Ele é um sistema posicional. Cada algarismo muda de valor de acordo com a posição que ele ocupa em determinado número. Então, vamos pensar. Se eu falo 0, 1, 2, 3, até o 9, se você prestar atenção, nós estamos falando de um número. Então, ele ocupa um único lugar. O som não muda. Mas se eu falar assim, ó, 10, eu vou perceber que eu formei um número, que ele ocupa uma outra posição, na verdade, olha. Olha, o 0 ocupa uma posição e o 1 ocupa outra posição. Se eu falar 11, percebe? Então, ó, vamos entender a partir do número 222. A professora utilizou apenas o algarismo 2 e formou um número que tem 3 posições. E olha o som. 222. Então, da direita para a esquerda, de trás para frente, ó, 222. Este daqui tem o som de algarismo. Os outros dois não. 222. Então, o seu valor posicional determina, né? Na verdade, a sua posição determina o seu valor, a sua ordem posicional. Professora, mas como que eu vou entender a ordem do numeral? Esta é outra característica do sistema de numeração decimal, a partir do quadro valor de lugar. Então, ó, o quadro valor de lugar, ele classifica os nossos números em 3 classes, ó.
Nós chamamos a primeira classe de classe das unidades simples. A segunda classe é a classe dos milhares. E a terceira classe é a classe dos milhões. E a ordem, se você observar, a ordem, elas se repetem, né? As ordens, que é a unidade, dezena e centena. São 3 ordens, né? Olha aqui, ó. Unidade, dezena e centena. Então, unidade simples. Unidade, dezena e centena. Unidades de milhar. Unidade, dezenas e centena. Unidade de milhões. Ai, professora, ficou complicado. Calma, a professora só está apresentando para vocês as características e representando os números, mas a gente vai trabalhar aos poucos. Observe aqui com a professora, ó. Número 3. Eu tenho o número 3, 3 unidades. E se eu falar assim, ó, número 12, eu formei um número com 2 ordens. O 2 está na unidade e o 1 está na dezena. Qual ano que nós estamos, segundo ano? Nós estamos no ano de 2021. Vou agrupar aqui para vocês verem, ó. Leiam comigo. 2021. Percebeu o som? O valor posicional? Olha aqui. O 2 está na unidade de milhar. 2021. Então, a ordem do meu numeral que determina o seu valor. Mas o segundo ano irá trabalhar somente as unidades simples, isso mesmo. Facilitou, não é verdade? Vou facilitar mais ainda. Nós iremos trabalhar somente as 2 primeiras ordens, unidade e dezena. Combinado? Lembrando que o sistema de numeração decimal, ele é formado de base 10. Então, eu vou apresentar para vocês um material que ajuda muito a gente a entender a formação dos números. Olha, esse material aqui, ó, o material dourado. Ele é utilizado para trabalharmos o sistema de numeração decimal. Por quê? Ele possui cubos soltos, ele possui barras, ele possui placa e ele também possui o cubo. Cada cubinho deste daqui, ó, representa as nossas unidades. Vou representar aqui para vocês entenderem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 unidades. Eu não falei que o nosso sistema de numeração decimal ele é composto de base 10? O que vai acontecer? Se eu colocar mais 10, eu vou ter uma barrinha que vale uma dezena. Então, a cada 10 unidades, eu tenho uma dezena. Eu posso trocar meus 10 cubinhos por uma dezena. E posso continuar formando os meus grupos de 10. Observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 dezenas. Eu posso trocar minhas 10 dezenas por uma centena. Então, toda vez que eu formo um grupo de 10, eu mudo de ordem. Deu para entender? Professora, deu para entender, mas eu não tenho material dourado ainda. Tem problema não. Eu não falei para vocês, para providenciar a caixa matemática? Nós iremos utilizar nossa caixa matemática em todas as temáticas de matemática.
Agora, eu vou ensinar vocês a formar os grupos da dezena e das unidades. E aí, toda vez que a professora Vanessa utilizar o material dourado, vocês irão utilizar o material de vocês. Vamos lá? Então, lembrando, as unidades são soltas, não é isso mesmo? Então, vocês vão separar, ó, por exemplo, 9 tampinhas, ou seja, 9 objetos, o que vocês tiverem na caixa aí. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esses nove objetos serão as suas unidades, ok? E as dezenas? Vamos formar os grupos de 10. Eu vou utilizar palito de picolé. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou juntá-los e vou amarrá-los assim, ó. Eles têm que ficar juntinhos para eu saber que eu estou utilizando durex, tá bom? Vocês podem amarrar aí com fita, com o que vocês tiverem, aquele elástico. Então, aqui eu tenho uma dezena. Acabei de formar minha dezena. Então, eu irei formar 9 grupos de 10, ou seja, 9 dezenas. Por quê? Porque a partir de 10 dezenas eu tenho uma centena. E nós não iremos trabalhar a centena, combinado? Então, ó, uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas, 6 dezenas, 7 dezenas, 8 dezenas e 9 dezenas. Vocês acabaram de elaborar o seu material dourado. Então, vamos manuseá-los, tá bom? Toda hora que a gente for trabalhar aqui unidade e dezena. Vamos lá, vamos continuar. Então, já expliquei para vocês, né, sobre o material dourado. Como agrupar em ordem? Eu sei que eu preciso agrupar o meu numeral na ordem correta para eu saber o seu valor posicional, não é isso mesmo? Eu acabei de falar para vocês que uma barrinha aí equivale a quanto? Aí equivale a uma dezena, não é isso? Eu tenho quantas barrinhas aqui? Vamos observar? Ó, 1, 2, 3. Os cubinhos soltos não são as unidades? Eu tenho algumas unidades aqui ou alguma unidade aqui? Não tenho. Então, quantas unidades eu tenho aqui? Eu tenho 0. 0 unidade. Eu tenho quantos cubinhos? Eu tenho 3, que equivale a 3 dezenas. Perceberam? Eu agrupei o meu numeral no quadro valor de lugar e eu achei o valor total. Então, ó, 3 dezenas é igual a 30. Fica fácil utilizando dessa forma. Então, vamos observar aqui. Aqui nós iremos aprender a compor o número e a decompor o número. O que é isso, professora? Como que nós separamos o seu valor e como que nós agrupamos no valor total. Então, observe aqui, ó. Vamos nesse aqui primeiro, ó. Eu vou circular para a gente observar direitinho. Então, observem aqui comigo. Nós temos quantos cubinhos soltos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Vamos representar com o objeto que vocês têm aí, as suas unidades, não é isso? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, observe aqui o nosso quadro, ó. Unidade, dezena. Eu tenho quantas unidades? 4. Esse 4 ficou muito feio. Só um minutinho. 4. Eu tenho quantas barrinhas? Vamos contar? 1, 2, 3.
Cada barrinha equivale a quanto? A 10. Então, vamos lá. 3. 1, 2, 3. 3 dezenas. Então, 3 dezenas. Se eu tenho 4 cubinhos e 3 barrinhas, qual o número que eu formo? 34. Perceberam? Nós temos 4 unidades e 3 dezenas. Se nós formos contar 34 cubinhos, vai demorar. Então, a gente substitui as dezenas pela barrinha. Olha aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos agrupar 10 cubinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cubinhos, que são 10 unidades, é igual a uma dezena. Observe. Por isso que a gente substitui, porque fica mais fácil da gente trabalhar a decomposição do número. Então, vamos continuar? Então, observe o segundo exemplo. Nós temos quantos cubinhos soltos? 1, 2, 3. Lembrando que os cubinhos soltos representam as nossas unidades, não é isso mesmo? Então, temos 3. 1, 2, 3. Eu posso substituir os meus 3 cubinhos por uma barrinha? Não. Eu só posso substituir quando eu tiver 10. Não é isso? 10 cubinhos é igual a uma dezena. Vamos contar quantas barrinhas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos separar? Uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas. Então, 3 unidades e 5 dezenas. Com 3 unidades e 5 dezenas, eu formo qual número? O número 53. Não é isso? Muito bem. Então, 3 unidades e 5 dezenas. E observe uma coisa aqui com a professora. Vocês perceberam que sempre a gente fala primeiro a unidade para depois a dezena? O valor posicional do número que vai determinar o seu valor, né? A ordem posicional do número que vai determinar o seu valor. Então, olha, da direita para a esquerda. Sempre agrupo o meu valor da direita para a esquerda. Primeiro unidade, depois dezenas. Professora, e se eu fizer o contrário? Vai acontecer isso aqui, ó. Eu vim aqui, olhei 3 cubinhos. Coloquei ele aqui. E achei 5 barrinhas. Olha o valor posicional. Está igual? Não está diferente, olha lá. Eu formei o número 35. Então, se eu não agrupar na ordem correta, eu irei errar. Tudo bem? Continuando. Terceiro exemplo. Crianças, eu tenho quantos cubinhos soltos? Ou seja, eu tenho quantas unidades? Vamos contar? 1, 2. 2 unidades. Eu coloco aqui, não é isso? Da direita para a esquerda. 2 unidades. E eu tenho quantas barrinhas? 1, 2, 3. 3 barrinhas. Então, 2 cubinhos mais 3 barrinhas é igual a 32. Então, olha, o 2 é igual a 2 unidades. Só um minutinho. 2 unidades. E o 3 é 3 dezenas. Próximo, vamos lá? E aí, vocês já conseguiram entender? Nós temos quantos cubinhos soltos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Significa que nós temos 4 unidades.
Estão esperando aí para fazer com o material de vocês, não é verdade? Então aí, separa. 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Vamos posicionar no quadro valor de lugar, ó. 4 unidades. Nós temos quantas barrinhas? 1, 2. A barrinha tem qual valor? Valor de dezena. Então, nós temos quantas dezenas? 1, 2. 2 dezenas. Então, observe. 2 dezenas mais 4 unidades, nós temos o número 24. Lembrando que a gente agrupa da unidade para a dezena. Não é isso mesmo? Eu agrupo o meu número no quadro valor de lugar e aí eu não vou errar, eu vou compreender o seu valor posicional. Muito bem. E professora, e quando o número ele já aparece para mim, né? Ele já está formado, por exemplo, 67, 87, 5, 30, 9, 99. Como que eu faço para agrupar? Lembrando, eu agrupo o meu número da unidade para a dezena, da direita para a esquerda. Então, vamos agrupar 67. 7 tem o valor de unidade. 7 unidades e 6 dezenas. O 87, olha a ordem. 7 unidades e 8 dezenas. O 5 é uma unidade. Nós não falamos que é a partir do 10, que é um grupo de 10 que nós formamos uma dezena? Então, toda vez que nós falarmos do 1 até o 9, é unidade. É muito simples, né? 30, 0 unidade e 3 dezenas. 9. O 9 é o nosso algarismo, então ele é unidade. Agora, o próximo, que é o 10. Aí, agora, nós começamos a formar grupos de 10. Então, já é dezena. 99. 9 unidades e 9 dezenas. Agora, eu vou propor para vocês uma brincadeira. Aprender brincando. Só um minutinho, vamos retirar todo o nosso material. A professora vai guardar tudo, ó, na caixa matemática. Guarda todo o seu material aí. Muito bem, eu vou deixar na mesa somente uma dezena, que nós iremos brincar com uma dezena. Então, qual é o objetivo da brincadeira? Vamos lá? O objetivo é, com uma dezena eu faço. Vocês não fizeram os grupos aí de 10? Então, separa um grupo de 10, uma dezena. Quem lembra da nossa aula de possibilidades? O que eu estou vendo e o que eu enxergo? Isso mesmo. Qual a possibilidade que eu tenho com uma dezena? Lembrando que uma dezena é igual a 10 unidades. Então, nós vamos, ó, desfazer o nosso grupo de 10. Se você precisar usar o estilete, chama o papai ou a mamãe, seu responsável, para te ajudar, tá bom? Então, vamos contar, ó. Uma dezena é igual a 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 unidades, uma dezena. O que eu posso fazer com uma dezena? Quais são as possibilidades? Eu vou tentar. Vamos ver qual é a minha possibilidade. É um desafio para vocês. Se vocês conseguirem, lembrem de postar no Instagram e marcar a SMED GV. Vou
fazer pro lado de vocês. Será que eu estou conseguindo fazer alguma coisa aqui? A professora é um pouco atrapalhada. Vamos lá. Eu quase consegui. Não, deixa eu imaginar aqui. Vou colocar este aqui. Olha, já pensei em outra coisa. Olha a minha possibilidade. Eu formei 3 quadrados. Com uma dezena, eu formei 3 quadrados. 1, 2, 3. Eu pensei na possibilidade de formar uma casa. Não consegui. Será que você consegue? Faça, posta no Instagram e marque SMED-GV. Combinado? E olha, agora eu vou embora, mas eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. E lembre-se de se inscrever no nosso canal do YouTube SMED-GV para vocês assistirem às aulas, rever quantas vezes for necessário. E lá na plataforma está sim de atividades legais para você continuar aprendendo. Basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela que você será direcionado para lá. E nos acompanhe na rede social. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima!